como utilizar inteligência artificial. Eu vou falar aqui um pouquinho como que eu utilizo IA, o que as pessoas andam falando sobre IA dentro da área, né? Porque muito engraçado, né, falar sobre IA, inclusive, porque tem muita gente que logo depois começou a aparecer IA, começou a falar que a área de desenvolvimento, de tecnologia ia acabar, né? Isso foi muito engraçado, justamente porque a profundidade é muito, muito grande em relação a isso, né? Por que eu digo isso, tá? Isso se tornou uma coisa tão assustadora que eu recebia nos comentários aqui tanto do Instagram, do TikTok, até mesmo no YouTube. Eu recebi vários comentários perguntando se, mesmo depois que a IA surgiu, ainda existia área de qualidade dentro de tecnologia. Então, galera, uma coisa muito importante, eu quero deixar bem claro aqui pra vocês. Vocês estão aí no Instagram, vocês estão aí no YouTube, quero deixar bem claro pra vocês. A área de tecnologia não vai acabar por causa de IA, tá bom? Eu não sou nenhum mestre da IA, eu não trabalho diretamente com IA, tá bom? Até porque não é algo que eu precise no meu dia a dia tanto assim, mas conhecendo um pouco sobre como tecnologias funcionam no geral e obviamente, né, utilizando IA por mais de um ano no meu trabalho, o que eu posso dizer é que a IA, ela vai se tornar uma ferramenta, né, conforme o tempo for passando, cada vez melhor para te ajudar no trabalho, tá? Sinceramente, talvez daqui uns 10 anos ela possa estar fazendo algumas coisas que realmente, né, você fale assim, nossa, ela consegue substituir talvez certo tipo de trabalho. Mas a verdade é que ela não vai substituir nenhum tipo de trabalho, pensando assim, por exemplo, dentro da área de desenvolvimento. Ela não vai te substituir o desenvolvedor. Mas talvez aquela pessoa que trabalha com uma tecnologia um pouco mais simples, que não se atualiza, né? Talvez ela perca esse trabalho e ela tenha que começar, o trabalho dessa pessoa vai se tornar utilizar a IA. Então uma coisa que eu quero garantir aqui pra vocês, tá, gente? Fiquem tranquilos, a IA não vai destruir os trabalhos na área de tecnologia, tá bom? Inclusive, né, eu uso já o ChatGPT já tem algum tempo, e eu vou até dividir aqui com vocês sobre como que eu utilizo no meu dia a dia o ChatGPT, tá, galera? Não somente o ChatGPT, mas dá pra gente utilizar outras coisas também, né? Eu vou comentar sobre isso. Alguém aí já utiliza o ChatGPT ou qualquer tipo de IA pra resolver alguma coisa no seu dia a dia? Às vezes você trabalha com tecnologia, às vezes você trabalha com qualquer outro tipo de coisa, está querendo migrar, ou tem algum medo sobre a inteligência artificial, e ainda depende de nós. E ela vai continuar dependendo da gente, tá, galera? Não é algo tão profundo assim, o Lennon. Eu uso para fazer BDD. Ótimo, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Então, galera, uma coisa, né, que eu utilizo diariamente para trabalhar como QA é justamente para poder criar casos de teste. O Heitor falou aqui, copyright, uso muito para facilitar criar textos para sites e etc., que é minha área antiga, ouço bastante de BDD. Então texto é uma coisa incrível para usar. Inclusive, né, o Leno, ele falou criar o BDD, né, fazer o BDD. O BDD não se faz, né, normalmente é uma metodologia, mas acho que ele quis dizer mais sobre a escrita, né, do caso de teste ali em Gherkin, utilizando Gherkin. O Renan, ele respondeu aqui, tenho utilizado bastante ChatGPT para automatizar algumas tarefas diárias. BDD e criação de user stories, documentação de produto, ajuda muito. E é isso aí, galera. Isso é uma coisa que no meu dia a dia eu utilizo pra caramba. Eu utilizo muito, muito o ChatGPT para poder escrever documentos, para poder escrever documentação no geral, então até caso de teste a gente pode considerar com documentação. Eu também utilizo bastante, não só o ChatGPT, mas uma IA, na qual você consegue utilizar, por exemplo, pegar PDFs e você consegue conversar com esses PDFs. Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso. Então, esse tipo de coisa é muito legal. Por quê? Porque grande parte do nosso tempo, trabalhando como QA, a gente tá escrevendo e documentando coisas, né? Inclusive o Renan, aí, ele trabalha aí muito com produto, também com desenvolvimento, mas ele mexe muito com produto, e ele sabe o tanto que a gente tem que escrever no nosso dia a dia, né? O tanto que a gente tem que documentar, planilha para criar, informação para cruzar, métricas. Então, quando a gente consegue realizar bastante parte dessas coisas utilizando alguma inteligência artificial, isso ajuda demais no dia a dia e faz você ter um tempinho extra no final do dia, eu diria. E aí, Dandan, como que tá, meu amigo? Utilizo para POO, Programação Orientada a Objeto mesmo? É isso mesmo, eu tava pensando em inglês. Pra POO. Mas como assim para POO, Daniel? Você usa IA para fazer Programação Orientada a Objeto ou é outra coisa? Ou é Page Objects? É que Page Objects é só PO, né? E, gente, como eu tava falando, né? Quando você começa, né? Quando você trabalha como QA, você vai precisar escrever muita documentação.
tá? Inclusive eu acabei, pra quem não sabe, eu acabei de trocar de emprego, né? Eu acabei de receber uma proposta melhor, eu fui pra essa outra proposta, tô trabalhando lá e o que eu tô fazendo nas minhas primeiras semanas é conhecendo o time, entendendo como o time funciona, e não só isso, eu também tô criando documentação. Exatamente. Eu tô entrando num time que não tem QA, né? Não tinha QA até então, e eu tô pegando tudo que o time tá fazendo, entendendo como eles trabalham, e criando uma documentação de como a gente pode focar em alguns pontos que eu acho dentro do time. Óbvio, isso não é uma coisa que eu vou simplesmente criar essa documentação e cuspir na cara do time, mas eu vou apresentar para eles pra gente poder melhorar o processo, até porque eles querem muito poder melhorar o processo, né? Então isso é muito, muito importante. Isso, programação orientada a objeto, dar umas dicas em programação. Você usa inteligência artificial para poder criar a orientação a objeto? É isso? Ou é para tirar dúvidas sobre orientação a objeto? O Adilson falou aqui. Eu utilizo IA para pensar em mais cenários para validação de fluxos. Procurar algumas funções para automação, elogiar alguém no LinkedIn. Da hora, da hora. O Adilson, ele falou aqui uma coisa muito legal, né, sobre inteligência artificial, né, que ela é para ela resolver algumas coisas que a gente não quer ter que resolver, né. Então, só para vocês entenderem, tá? A primeira coisa que eu quero deixar aqui bem claro, que eu venho percebendo isso com muita frequência, principalmente no LinkedIn. Galera, não peguem o que a IA escreveu e coloquem na documentação que você está fazendo. Pelo amor de Deus. Não faça isso, pelo simples motivo de que dá para perceber que é uma inteligência artificial escrevendo. Óbvio, você pode usar o texto que a inteligência artificial escreve com toda certeza, só que tente transcrever com as suas palavras também. Senão, as pessoas que vão ler aquilo, elas vão, tipo, ter até não é uma repulsa, né, mas é uma sensação de, tipo assim, ó, o trabalho não foi feito pela pessoa, né. Então, é muito legal vocês poderem utilizar o poder da inteligência artificial para poder criar essa parte da documentação, criar uma parte do texto, ajudar você a criar uma estrutura de texto focado no que você quer dizer, né? Às vezes você está falando, sei lá, uma documentação, por exemplo, um plano de testes, ou uma documentação de casos de testes de uma feature específica. Então tente criar coisas e utilizar do texto que a IA está te dando, mas pegue esse texto e remolde ele, até porque com toda certeza, por melhor que você tenha colocado no prompt da inteligência artificial o que você quer, ela vai cuspir um monte de coisa desnecessária, repetitiva, que soa estranho. E o Daniel, ele tinha respondido, né? Criar para tirar dúvidas, é isso. O Adilson, ele falou, exatamente, Manny, fica muito superficial. Ainda mais se a pessoa te conhece. Exatamente, cara, se você conhece... Mas mesmo que a pessoa não te conheça, perde a credibilidade, boa dica. E perde mesmo, tá, galera? Principalmente, né, vamos imaginar, você tá mexendo aí no seu LinkedIn, e uma das coisas que eu sempre falo pros meus alunos e para vocês que estão vendo a gente, né, que acompanha aqui a comunidade do YouTube, do Instagram, do TikTok, use o chat GPT, né, use a inteligência artificial que você achar melhor para poder te ajudar a criar os posts que você tem que fazer no seu LinkedIn. Para poder te ajudar, por exemplo, a parabenizar o seu amiguinho. Mas não utilizem o texto do ChatGPT que vem e colhem. Literalmente, olha para aquele texto, entende o que aquele texto está significando, entende o que está escrito naquele texto. E aí sim, reescreva com as suas palavras, galera. Você pode só reescrever algumas partes, adicionar outras, não tem problema. O importante é não deixar fazer parecer uma inteligência artificial. Fica porco. E eu falo isso, tá? Porque por dois motivos. Você fica tão acostumado a fazer isso que, você vai acabar não aprendendo muita coisa, o que é um problema. E 2, se você tá lá mexendo com a inteligência artificial, você tá fazendo perguntas para ele tá te dando respostas, você tem que garantir que essas respostas realmente fazem sentido. É de extrema importância que vocês não peguem isso. Pega muito mal. Você acaba não aprendendo com tanta frequência, ou tudo que você tinha que aprender, porque você pegou um texto pronto e você nem leu. Eu sei que você já fez isso, porque eu já fiz isso também. Mas dá pra ver de longe, galera. E não só isso, saibam que tem uma coisa muito interessante. Existe uma outra inteligência artificial, na verdade é só um verificador, né? Que ele consegue entender se aquele texto que está escrito, qual a porcentagem dele é inteligência artificial. Então, se qualquer pessoa pegar aquele texto e colocar nesse robozinho que verifica, né, nessa ferramenta que verifica se é inteligência artificial ou não, ele vai dedar quanto do texto foi feito por inteligência artificial. Se você reutilizar suas palavras, aquele texto vai sumir toda meio que a assinatura de robô dele. Ah, Manny, mas também tem uma ferramenta que você passa o texto
E aí ele tira essa verificação, né? O outro verificador não vai conseguir verificar que foi escrito por uma inteligência artificial. Não importa, ainda fica superficial, não tem contexto, fica sem explicações condizentes. Gente, não importa, por melhor que você faça o prompt, não tem como sair uma resposta perfeita para você. Você tem que fazer sua própria resposta.